Vocês já perceberam que em nosso meio, diariamente ou até mesmo popularmente, é normal, é comum ouvir a seguinte expressão: é impossível ser perfeito, ou ninguém consegue ser perfeito. E até certo ponto é compreensível essa tal expressão. Porém, quando nós observamos as Escrituras Sagradas como livro de fé, no relato evangelístico de Mateus, capítulo 5, versículo 48, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo vai dizer as tais palavras: vós sejam perfeitos, da mesma forma ou maneira que o nosso Pai que estás nos céus também foi perfeito. Sendo assim, quando nós observamos e pontuamos esse versículo, Jesus abre um parêntese e está nos dando um norte, a ponto de afirmar que é possível ser perfeito. Mas qual seria a perfeição que Jesus está sugerindo aqui nesse texto? Primeiro que, à luz das Escrituras Sagradas, nós temos 3 tipos de perfeição. Resumidamente, primeira perfeição, relato de Gênesis, quando está escrito: e Deus viu que era perfeito. Porém, essa perfeição é a perfeição da criação do nosso Deus, o Criador. Todavia, isso não anula que aqueles que foram criados por Deus podem distorcer e destruir aquilo que foi criado por Deus. Segundo tipo de perfeição, Paulo vai dizer na primeira carta a Corinto, quando ele sugere a seguinte questão: somente quando aquilo que é perfeito vir, aquilo que é imperfeito sairá. Ali Paulo está falando da consumação, do findar, do game over de todas as coisas. Já no caso do relato evangelístico de Mateus, capítulo 5, versículo 48, a perfeição que Jesus está expressando aqui, ela está dentro de um contexto imediato. Devemos pensar naquilo que Jesus antecedeu na fala. Porque quando você lê Mateus capítulo 5, versículo 1 a seguir, Jesus está convidando o colégio apostólico a subir ao Monte Alto, conhecido por alguns como o Monte das Bem-aventuranças ou o Monte das Bem-atitudes. E ali Jesus vai desencadeando uma mentoria de reajustes, reparos e esclarecimentos sobre a Torá, a legislação mosaica, a lei dos judeus. E o que antecede a fala da perfeição de Jesus é a seguinte expressão: ouviste o que foi dito? Que você deve amar o seu próximo e odiar o teu inimigo? E aí Jesus diz bem assim: na verdade vos digo, que vocês têm que amar os vossos inimigos da mesma forma que você ama o seu próximo. Então a perfeição que Jesus diz que é possível alcançar, ela existe quando eu entendo que eu sou imperfeito. Porque entre a imperfeição e a perfeição existe um processo. E esse processual, segundo Jesus, para alcançar a perfeição, funciona da seguinte forma: você deve estar aonde você não quer estar. Você deve abraçar quem você não quer abraçar. Você deve investir em quem você não quer investir. Você deve buscar aquilo que você não quer buscar. Você deve patrocinar aquilo que você não quer patrocinar. Você deve permanecer aonde você não quer permanecer. Você deve amar quem você não quer amar. É a mentoria do céu ensinando a mentalidade humana a pensar. Pense nisso.